aqui é a Jess da Reunião Entre Livros e no vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas leituras favoritas de 2022. Em 2022 eu fiz várias leituras 5 estrelas, tá? Deu 60 e poucos livros que eu li, 20 foram 5 estrelas. E assim, isso sempre deixa o leitor muito feliz. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês alguns daqueles mais favoritos ainda. Ok, eu quero começar falando de duas leituras assim que pra mim foram incríveis, perfeitas, sem defeitos. Nenhum dos dois eu tenho físico. Um deles, na verdade, não tem nem publicação física, que é o Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. É uma novela, tem poucas páginas, 100 e poucas páginas mais ou menos, e ele tá disponível no Kindle, né, o e-book. Ele não foi feito versão impressa, e assim, não tem o que falar. Foi a minha primeira leitura do ano, se não me engano, ou segunda do ano passado, de 2022, e assim, foi o meu primeiro contato com a Taylor Jenkins Reid, e de cara já dá pra perceber que ela tem uma escrita incrível, inclusive, principalmente esse, porque é um dos lançamentos mais recentes dela, né? Eu acho que depois desse veio Malimbo Renasce, Quero Solto Está de Volta e algum outro assim, mas é um dos textos mais novos. E já dá pra ver como ela tem uma boa escrita. Já dá pra perceber que ela tem uma escrita fascinante, cativante, e a narrativa ela é toda epistolar, ou seja, a história é narrada através de cartas, e são cartas escritas assim de uma forma que realmente parece que uma pessoa viveu aquilo e escreveu aquelas cartas, sabe? As emoções que ela consegue transparecer através dos textos, assim, são incríveis. E em Evidências de uma Traição a gente acompanha a trajetória de dois personagens, né? A senhora descobre que o marido dela estava traindo ela com uma outra mulher, e ela descobre que essa mulher é casada, e ela descobre quem é o marido dessa mulher, e ela entra em contato com o marido dessa mulher através de uma carta falando: olha, meu marido tá me traindo com a sua esposa. E assim eles começam a trocar informações e conhecimentos, comprovações que realmente os cônjuges deles são amantes, né? E aí mostra a trajetória desses acontecimentos, qual é a reação de cada um, o que eles fazem e tudo mais. E também eles também refletindo sobre os próprios relacionamentos e tudo mais. Então assim, pra mim foi incrível. Interestelar foi outra leitura assim fantástica. Foi um livro que eu li de uma vez só. Os dois foram livros que eu li de uma vez só. Eu me lembro dessa noite que eu estava lendo Interestelar, foi incrível, assim, perfeito sem defeitos. Tá disponível no Prime Video, inclusive, pra quem tem o Prime da Amazon, você pode estar lendo Interestelar. Eu lembro que eu coloquei a Alexa pra tocar, porque eu tava com pressa, tava fazendo algumas coisas, e tipo assim, eu tive que parar o que eu estava fazendo pra ouvir e dar, assim, a devida atenção pra história. Interestelar a gente vai acompanhar a trajetória de um pai que vai fazer coisas assim praticamente impossíveis pelo bem não só da família dele, mas pelo bem da humanidade. E assim, a gente vê ainda que no meio de tanta miséria, o ser humano ainda tem uma certa bondade nele, assim, para fazer as coisas por ele, não só por ele, mas pelos próximos, sabe? Pelo próximo. E assim, aí eu chego e me emociono a falar sobre Interestelar. É um livro que também tem sentimentos, assim, foi muito bem escrito. E esse livro, ele veio depois do filme. E mesmo assim ele ainda transparece muito bem a história e os sentimentos e tudo mais. Eu ainda não assisti o filme,
toda vendo essa. Inclusive, falarei mais pra frente desse livro, porque eu vou dar sequência àquele quadro no canal, né? E então falarei mais de Interestelar esse ano pra vocês. Aqui tem a quinta estação, na verdade não só a quinta estação, mas todos os 3 livros da trilogia Terra Partida da N.K. Jemisin foram incríveis, assim, foram experiências únicas. Não sei se tem resenha aqui no canal, mas se não tem, vai ter em breve, porque eu quero falar sobre a quinta estação. Foi a quinta estação e acho que o Céu de Pedra, sim, o Céu de Pedra, primeiro e terceiro livro foram favoritos, 5 estrelas favoritadas. O segundo, eu acho que foi 5 estrelas também, mas eu não favoritei, não lembro. Não lembro agora e não tô achando aqui. E eu esqueci o nome. Mas também foi um excelente livro de meio de trilogia, eu costumo falar isso, né? Livros de meio de série, livros de meio de trilogia, eles já têm uma característica própria, assim. E assim, a N.K. Jemisin se escreve muito bem, todas as questões, né? Assim, o universo dela, a parte da ficção científica é muito desenvolvido, muito bem feito, os personagens dela são muito bem escritos. E assim, mesmo em um mundo não tão parecido com o nosso, assim, com outros tipos de características, devido à questão da ficção científica, e assim, mesmo se ela consegue apresentar questões raciais da nossa humanidade nas histórias, então assim, ela foi uma autora que eu só vim ter contato esse ano, de 2022, e ela virou uma das minhas autoras favoritas e eu quero ler muito mais dela agora em 2023. O Senhor das Sombras, que é o segundo livro da trilogia Artifício das Trevas, da Cassandra Clare, pra mim foi um perfeito livro de meio de trilogia. Foi um livro 5 estrelas, foi um livro favoritado. Assim, até então eu não tenho me decepcionado de jeito nenhum com Artifícios das Trevas, eu tenho gostado bastante. A escrita da Cassandra Clare melhorou muito em relação a Peças Infernais, Instrumentos Mortais. Eu acho que a capacidade dela de desenvolver personagens também melhorou. Assim, só a personagem da Emma mesmo é incrível. Eu acho que era tudo que faltava, assim, nos personagens da Cassandra Clare. Era alguém como a Emma. E eu tô louca pra terminar essa história. Eu não consegui finalizar a trilogia ano passado, mas esse ano tá na minha meta, pro primeiro trimestre desse ano, ler Rainha do Ar da Escuridão e acabar com isso. Corte de Asas e Ruínas, da Sarah J. Maas, o terceiro livro, né, e o que finda ali a primeira trilogia de Corte de Espinhos e Rosas. Também foi um excelente livro. Na minha opinião, não precisava de mais nada. Eu já acho que a história tá bem fechadinha, bem amarradinha ali. Eu gosto da forma como ela sempre escreve muito bem o final. Eu nunca li Trono de Vidro, mas já ouvi várias opiniões sobre Reino de Cinzas, que é o último livro de Trono de Vidro, né? E como ela constrói muito bem o final de cada personagem, amarra tudo direitinho. E ela fez isso em Corte de Asas e Ruínas. Eu não senti falta, assim, de nada, de explicação pra nada. Assim, foi tudo muito bem encaminhado e eu acho totalmente desnecessário ter sequência, que eu tô até refletindo se irei ler Corte de Gelo e Estrelas e Corte de Chamas Prateadas, tá? Assim, parece que são livros meio que avulsos, mas assim, não sei ainda se irei ler. Todos esses livros que eu falei aqui, até o momento, eu li em formato digital, tá? O e-book, o audiobook. E agora eu tenho aqui alguns físicos para mostrar para vocês, tá? Não vou me aprofundar muito em 2 deles, porque tem resenha aqui no canal. O primeiro é Hillage Ingleside. Eu achei, assim, Hillage Ingleside, o wake up que eu precisava pra série da Anne, porque tinha vindo de uns livros bem mais ou menos, assim, acho que Hilla veio pra melhorar, né, e também pra finalizar a segunda, a duologia, né, porque tem a série principal de 6 livros,
Depois tem essa duologia, que são focadas mais nos filhos da Annie. E agora a gente tem só os complementozinhos, né? Os spin-offs, que são... E acho que alguns são prequelas também, que são os livros extras, assim, né? Crônicas, contos, poemas e tudo mais. Então, quer saber um pouco mais de Village Inglesage, vai lá. É assim, é um romance... Aqui se passa... Sai de ser um romance de época e entra mais num romance histórico, porque a gente tem aqui como fundo a Primeira Guerra Mundial e a gente vê como a Primeira Guerra impacta a vida dessas famílias, não só dessa família aqui em questão, mas de várias famílias, as famílias da cidadezinha ali, sabe? E como é que essa guerra impactou em uns lugares assim bem pequenos assim mesmo, como é o caso desse ambiente que esses personagens vivem, tá? Tormenta de Espadas, assim, eu pensei que eu não iria gostar, mas ele ganhou meu coração. Ele foi um livro que o George R. R. Martin, até então, foi o melhor que ele escreveu pra mim, das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu já tô terminando o 5º livro e esse, sim, continua sendo o meu favorito. Ele escreveu muito bem, tem toda a questão que ele brincou aqui com a cronologia, que ele brinca agora até o 5º livro. E eu achei isso incrível. Eu acho que deixa muito mais o leitor com vontade de seguir na história. Para vocês saberem mais, tem resenha aqui no canal. Village Ingleside também tem resenha aqui no canal, então vocês podem estar conferindo. E assim, pra mim foi um meio de história muito bom, né? Porque ele é praticamente o meio da história, porque a gente ainda vai ter mais um, o 6º livro. E assim, cheio de marcaçõezinhas. Eu amei, embora ele seja tão imenso assim, são acho que quase 800 páginas, 900, nem lembro. Eu li esse livro muito rápido mesmo. Contando com o apêndice tem 836, tá? A diagramação é mais ou menos, mas eu gosto dessa diagramação, tá? Eu gostei bastante, eu gostei do rumo que os personagens tomaram aqui nessa história, eu gostei bastante dos plots. E tem gente que diz que apareceu aqui, que ainda não apareceu no 4º, que não apareceu no 5º e que talvez só apareça no 6º. Eu quero saber como é que vai ser o comeback desses personagens. Pra finalizar, não poderia faltar ele, o livro que a gente não entende nada, mas que a gente ama, porque ele é muito lindo, muito doce, muito poético, assim, e muito confuso. E só esse fato dele ser confuso, dele não explicar nada direito, assim, é o que eu amo em Mar Sem Estrelas. Até então eu termino essa história de coração quentinho, sem saber por que o meu coração tá tão quentinho. Porque eu acho que o Mar Sem Estrelas é um livro mais sobre você sentir a sua relação íntima com os sentimentos que a história te traz, que a escrita da Erin Morgan te traz, do que sobre entender o livro, saber do que tá falando, entender como é que funciona a lei mágica daqui que rege essa história. Então eu acho que ele é muito mais disso do que se você explicar a história, sabe, explicar o mundo e tudo mais. É de tanto que chegou no momento em que eu parei de marcar a história, né? Eu falei, cara, eu não vou marcar isso aqui, porque talvez o que eu sinto hoje com essa frase não é o que eu vou sentir daqui a 5 anos quando eu pegar esse livro de volta, sabe? Então eu só marquei algumas coisas assim, bem específicas e outras assim para explicar um pouco da história, mas mesmo assim uma história assim confusa de certa forma, um abre e fecha de portas, personagens indo e voltando e várias plots, reviravoltas aqui. E assim, tudo é calmo e é confuso, é caos e tranquilidade. Eu acho que é sobre isso que é a vida. Mesmo assim, a gente está vivendo em um mundo fantástico, né? Com uma lei fantástica como tem aqui na história, mas assim, eu acho que ele transparece muitas coisas e é o que me fez amar e favoritar e dar 5 estrelas e mais 5 estrelas. Sem contar que a escrita da Erin é, assim, perfeita sem defeitos. Eu agora quero ler esse ano, não posso sair de 2023 sem ler O Circo da Noite. Já tá no meu Kindle, eu já comprei, inclusive comprei a edição da capa antiga. Depois eu quero comprar a capa
a edição nova da capa nova da Morro Branco, porque da primeira vez ele foi lançado por outra editora, com uma outra capa, e a Morro Branco pegou e relançou o Circo da Noite para fazer o parzinho com Mar Sem Estrelas. É isso, essas foram algumas das minhas leituras favoritas de 2022. Esse vídeo ficou um pouquinho grandinho, mas acho que eu consegui transparecer o que me fez fazer, o que fez com que esses livros ficassem tão assim marcados na minha história. Eu acho que não só livros que foram favoritos do ano, mas assim foram livros favoritos da vida mesmo, que eu amei demais. É isso, conta aqui nos comentários quais foram os livros favoritos de vocês em 2022, só de ano, e aquela história incrível que você conheceu e que você vai levar pra vida. Conta aqui embaixo, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, por favor, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês, tchau!